Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo a súmula 269 do TST, que é um tema muito interessante, que é o tema do diretor empregado. É um tema que nos remete à ideia dos altos empregados, um empregado que tem cargo de confiança e principalmente a figura do diretor, o diretor que pode ser empregado ou pode não ser empregado. Então vamos lá, vamos começar a abordar aqui a súmula. E a súmula fala o seguinte: diretor eleito, cômputo do período como tempo de serviço. O empregado eleito, vou marcar aqui essa palavra, para ocupar o cargo de diretor, tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Muito bem, então aqui em primeiro lugar é a gente perceber que a súmula se refere à situação do empregado que é eleito para ocupar o cargo de diretor. E não do diretor, portanto, que já é contratado para ser diretor, né? E quando a gente pensa na figura do diretor, é óbvio que o diretor, a gente pode ter o diretor, e aí pode ser de uma sociedade limitada ou de uma sociedade anônima, quer dizer, uma SA, ou até mesmo de uma limitada. Tá? Em geral, a gente vai ter a figura da SA, né, que vai ser a situação onde a gente vai ver a aplicação da súmula com mais intensidade, vai ser mais comum a aplicação da súmula, vamos dizer assim. A gente pode ter a figura do diretor empregado e o diretor não empregado. Tá? O que vai prevalecer, o que vai imperar aqui nessa definição para saber se o diretor é empregado ou não é empregado? O que vai definir aqui é o princípio da primazia da realidade. Primazia da realidade sobre a forma. Tá? Então pouco importa o nome do cargo, o nome da função que se dê, né? Por quê? Porque eventualmente a gente pode ver algumas situações de algumas empresas, isso acontece mais em empresas pequenas ou até de médio porte, em que o trabalhador, a pessoa, ela tem ali essa nomenclatura, a função dela, o cargo que ela ocupa, tem esse nome de diretor, só que na prática ele é um diretor, digamos lá, diretor de contratação e tal. Mas no final das contas, se a gente for analisar, ele nada mais é do que um gerente, um simples gerente, né? E aqui é importante fazer essa diferenciação do diretor para o gerente. O gerente, ele vai ser um empregado que tem poderes realmente diferenciados em relação aos demais empregados daquela empresa, só que o gerente, ele continua tendo a subordinação. Tá? A figura do gerente é uma figura de um empregado subordinado. É claro que a subordinação do gerente é uma subordinação que vai ser mais escassa, vai ser mais rarefeita, né? É uma subordinação, digamos que é menos intensa, que é mais fraca do que a subordinação de um empregado, por exemplo, que esteja na base daquela pirâmide, né? Então eu vou ter, por exemplo, ali a figura dos empregados, né? Os empregados ordinários, digamos lá, né? Eu vou ter a figura do gerente, né? E no topo dessa pirâmide, né, isso pode acontecer em alguns casos, ou pode não acontecer, enfim, né, porque eu posso ter uma empresa que o próprio sócio exerça a função de diretor. Então eu vou ter o diretor que é sócio, né? E aí fica até mais fácil você diferenciar o diretor do eventual gerente. Agora, em algumas empresas eu posso ter a figura lá no topo dessa pirâmide de um diretor. E esse diretor, vamos pensar aqui no diretor de uma SA, de uma sociedade anônima, portanto, né? O diretor da SA, né, ele vai estar ligado, digamos assim, ele vai estar vinculado, né, no caso da SA, ele vai estar vinculado a um órgão que é o chamado Conselho de Administração da empresa, né, que é um órgão que vai definir as diretrizes daquela empresa, né, o funcionamento, os objetivos maiores, né? Mas ainda que ele esteja vinculado, de certa forma, a gente pode chamar até subordinado ao Conselho de Administração, a subordinação do diretor de uma SA ao Conselho de Administração não é a subordinação típica da relação de emprego. Né? Por quê? É uma vinculação que é de ordem estatutária. Quer dizer, o estatuto daquela companhia, daquela sociedade anônima, ele, claro, até por força de lei, né? Porque a lei das SAs, que é a Lei 6.404 de 76, né, ele vai estabelecer que o Conselho de Administração ele vai definir as diretrizes, né, os objetivos, o programa de ação do diretor. Mas o diretor é aquele que vai executar, né? E o diretor ele vai personificar aquela companhia, ele vai ser a autoridade máxima daquela companhia. E o diretor, claro que nessa condição, ele vai exercer diretamente o poder diretivo do empregador. Então, o poder diretivo, que a gente lembra, é a outra face da moeda da subordinação jurídica
da relação de emprego, né? O empregado é subordinado e o empregador exerce o poder diretivo. E numa companhia, por exemplo, aqui numa SA, ou até eventualmente numa sociedade limitada, isso pode acontecer, de forma menos comum, mas pode acontecer também, né, de se contratar um diretor. Mas o fato é, o diretor, ele que vai personificar aquela empresa e ele que vai exercer o poder diretivo, ele que vai comandar a prestação pessoal de serviços de todos os empregados, da companhia como um todo, da empresa como um todo. E aí é claro que fica evidente aqui para nós que não seria possível que a gente tivesse na mesma pessoa, digamos lá, o senhor José, a senhora Maria. Né? Ele é o diretor daquela companhia, daquela sociedade anônima. Né? É a mesma pessoa ali, o senhor José e a dona Maria, por exemplo, eles, é claro, não poderiam ser diretores, portanto exercer o poder diretivo e ao mesmo tempo serem subordinados. São figuras que são incompatíveis, percebe? Não tem como você ser ao mesmo tempo diretor, né, um diretor real, tá, um diretor realmente que exerce o poder diretivo daquela empresa e ao mesmo tempo ser um empregado subordinado. São figuras incompatíveis. Né? E aí, portanto, eu vou ter essa figura do diretor, que é um diretor que não pode estar com seu contrato de trabalho ativo. E aí, com relação a esse tema aqui, o que a gente tem é o seguinte, tá? Então, voltando aqui, eu vou ter a figura do diretor, que é o diretor empregado, ou seja, ele já era empregado daquela empresa e é eleito para o cargo de diretor. E o diretor que não era empregado antes. Né? Esse diretor que não era empregado, ele é contratado no mercado, né, no mercado de executivos, digamos, né, de um certo ramo, né, geralmente com altíssimo salário, né, isso é muito comum em sociedades anônimas, o salário é muito, muito elevado mesmo, né, se equiparando a salário de jogadores de futebol de destaque, aí, né, ganha muito dinheiro. E aí esse diretor que não é empregado é contratado já para ser diretor, ele nunca foi empregado da empresa. E aí é claro que nesse caso a súmula não vai se aplicar, né? Ele já vai ser contratado para um serviço, né, que vai ser um contrato civil, ou um contrato empresarial, é um contrato de prestação de serviços dessa pessoa, que vai ser a diretora, né, daquela empresa, que não é um contrato de vínculo empregatício, não é um contrato de trabalho, ok? A súmula trata aqui do outro caso, da situação do sujeito que era empregado daquela empresa e é eleito, né, porque, digamos, o estatuto, né, o contrato social, no caso de uma limitada, o estatuto, no caso de uma SA, ele prevê, por exemplo, que um empregado vai ser eleito periodicamente para ser diretor. Então você vai ter uma diretoria, digamos lá, com 3 membros, e aí um deles vai ser um empregado, que vai ser eleito até para democratizar, digamos ali, aquela situação, aquela direção daquela companhia. Isso pode acontecer? Pode, tá? E se esse empregado que foi eleito como diretor, ele for um real diretor, né, então primazia da realidade. Na realidade dos fatos, ele tem o poder empregatício, ele tem o poder diretivo, né, e aí fica incompatível que o contrato de trabalho dele se mantenha, né, porque ele não pode ser subordinado a si mesmo. Ele não pode dar o poder diretivo como diretor para ele mesmo como empregado cumprir, percebe? Não faria nenhum sentido isso. E aí, com relação a esse tema, né, a gente tem 4 correntes aqui basicamente para explicar a situação do diretor empregado. Tá? O diretor empregado que é eleito e passa a ser um real diretor. Né? Um real diretor, porque, volto a dizer aqui, eu posso ter uma situação de uma fraude, uma situação camuflada, né, em que se dá o nome de diretor, né, então para a função que esse empregado vai exercer, diretor de departamento pessoal, mas na prática ele não é um diretor, porque a gama de poderes que ele tem, a extensão de poderes que ele tem, não é tão grande a ponto de da gente poder dizer que ele exerce o poder diretivo. Né? O poder diretivo quer dizer que ele personifica, que ele realmente ele representa, né? Ele personifica ou apresenta, né? Aquela ideia do Ponte de Miranda de presentação. Ele torna presente aquela empresa. Né? Isso não acontece na prática, digamos. Se isso não acontecer na prática, apesar do nome diretor, ele vai continuar sendo um empregado como qualquer outro, né? Talvez aí um empregado gerente, né? Um empregado gerente, claro que exerce um cargo de confiança mais elevado, mas que não seria um diretor em si, tá? Então, o diretor ele vai ter uma gama de poderes muito mais elevada, muito mais alta do que os poderes do mero gerente, tá? Ele vai personificar, ele exerce realmente um comando mais intenso daquela empresa. E aí o diretor empregado, a gente tem 4 correntes para explicar, né, o que vai acontecer com esse diretor que é eleito
e passa a ocupar um cargo de real empregado, né? Ou melhor, um empregado que é eleito e passa a ocupar um cargo de real diretor, né? Ele passa a ser um diretor efetivo. Eu tenho duas correntes que eu vou chamar de correntes mais extremas e duas correntes que são correntes, digamos, mais intermediárias. A primeira corrente mais extrema, ela vai dizer, olha, vai se dar a extinção do contrato de trabalho desse empregado. Esse cara era empregado, quando ele passa a ser diretor, um real diretor, o contrato dele estaria automaticamente extinto, né, em virtude dessa confusão de pessoas, né, já que a mesma pessoa seria empregador e empregado, né, porque o diretor ele passa a personificar, ele se equipara ao próprio empregador, como eu falei aqui, né, ele personifica o empregador. E aí, então, nessa primeira corrente se daria a extinção do contrato. Tá? Uma segunda vertente que já foi adotada em alguns casos vai dizer, não vai mudar nada. Vai se dar a continuidade plena do contrato de trabalho, tá, desse empregado. Ele era empregado, foi eleito como diretor, ele continua sendo empregado, nada muda. Tá? Seria uma segunda corrente. São correntes que não são adotadas. Tá? Uma terceira corrente, que já foi usada também, seria dizer, olha, se dá uma interrupção do contrato de trabalho desse empregado. Né? Vai se dar uma interrupção de modo que vai continuar se computando lá o tempo de serviço, né? E seria até uma interrupção atípica, né? Porque nesse caso você não vai ter um salário em si, você vai ter uma remuneração pela função de diretor, né? Mas daria contagem do tempo de serviço. Então seria uma ideia de interrupção do contrato de trabalho. E por fim, a corrente que o TST adota, né, que é a corrente que a gente vai usar na prática e é a corrente que a gente vai seguir, é essa aqui, é a da suspensão. Né? Suspensão plena, né? Não seria uma interrupção, porque essa interrupção aqui dessa corrente é uma interrupção atípica. Eu não vou nem aprofundar muito aqui para não confundir nossa cabeça, tá? Porque é uma ideia que já foi superada, mas só para a gente mencionar. Então as três correntes aqui que eu falei antes não são usadas. Tá? A corrente que vale é essa aqui, que é a que o TST adota. Ou seja, suspensão. Né? Então esse empregado que passa a ser diretor, ele não recebe salário, né? E também não tem a contagem do tempo de serviço. Isso aqui não vai acontecer para esse sujeito. Tá? Não conta nada, o contrato está suspenso. Por quê? Porque naquele momento em que ele está sendo diretor, em que ele está ocupando esse cargo de diretor, né, o contrato dele não gera nenhum efeito jurídico mais. Tá? Uma vez que ele deixe de ser diretor, digamos lá, acabou o seu mandato, ele tinha um mandato de 2 anos, um exemplo, como diretor. Acabou esse mandato, né, a partir dali o contrato de trabalho dele volta a vigorar. Tá? Então esse período seria um período de mera suspensão. Então essa que é a ideia do TST e é essa corrente que a gente vai usar. Tá? A suspensão do contrato de trabalho, ele não recebe salário, o valor que ele recebe não é salário, é apenas uma contraprestação pela prestação de serviços de diretor, né? Mas é um serviço, então, portanto, que vai ser considerado como autônomo, ele não é um empregado. Né? E uma vez encerrado o seu mandato como diretor, o contrato de trabalho volta a vigorar. Maravilha? Beleza, e o TST tem aqui essa ressalva no final, na súmula 269, que é, olha, o contrato vai ser suspenso salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Ou seja, aquele suposto diretor, vou colocar aqui entre aspas, né, ele é eleito ou ele passa a ocupar uma função chamada de diretoria, chamado como se fosse um diretor. Só que na prática ele é um empregado como qualquer outro, né? Ele tem alguns poderes a mais ali, mas não chega a ter uma gama de poderes que personifique, porque ele tem que prestar contas, digamos, para o presidente. Ele, apesar de compor a diretoria, ele presta contas para o presidente, existe uma pessoa superior a ele na hierarquia da empresa e controla a função dele, define metas, né? Define, às vezes, até o horário, ou não define o horário de trabalho, mas define metas, define o programa de atuação. Né? Ele tem que prestar contas para esse presidente de uma forma mais intensa. E aí você teria, portanto, um falso diretor, entre aspas, né? Que apesar do nome diretor, não é diretor, no máximo ele seria um gerente. Tá? E volto a dizer, né? Essa subordinação do diretor ao conselho de administração, no caso de uma SA, isso aqui é diferente da subordinação da relação de emprego. Tá? Então o fato de um diretor de uma SA ter que prestar contas ao conselho de administração daquela SA, e isso não faz com que a gente tenha aí a figura do vínculo de emprego, tá? Não é contrato de emprego. Tá? Por quê? Porque essa prestação de contas para o conselho é uma prestação de contas que decorre da lei
e do próprio estatuto daquela SA. Não é uma prestação de contas, não é um controle, uma subordinação de índole trabalhista. Maravilha, minha gente? E é uma questão que acaba sendo muito casuística. Em cada caso concreto a gente pode ter nuances aí com relação a isso. Só para fechar aqui, lembrando o seguinte, né, a situação de diretor eleito, né, e até o diretor que não seja eleito, mas que seja contratado, é a única situação que a gente tem hoje no direito do trabalho brasileiro de FGTS facultativo. Tá? O FGTS é facultativo. Então, no caso de um real diretor, né, que não seja uma situação de fraude, um real diretor, a empresa ela pode recolher o FGTS, ela pode equiparar, né, são os dizeres da lei são esses, a lei 8.036 de 90, que é a lei do Fundo de Garantia, né, e aí, segundo a lei, portanto, a empresa pode optar por recolher o FGTS desse diretor, seria facultativo, seria uma faculdade, portanto. É a única situação que a gente tem hoje no Brasil em que o recolhimento do fundo de garantia vai ser facultativo. Maravilha, minha gente? Então, com isso, fico por aqui. Se você está até aqui comigo nesse vídeo, não deixe de deixar seu like aí no vídeo, manda um comentário, nem que seja um emoji aí, só para poder gerar mais engajamento, o algoritmo do YouTube conseguir compreender que o nosso trabalho é relevante, né? E com isso a gente continuar crescendo e continuar alcançando cada vez mais gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.